Muito bom dia a vocês que nos seguem nas redes sociais do Rio Mafra Mix. Hoje nós vamos começar o Espaço Bem Viver com uma pergunta. Com quantas informações você precisa lidar todos os dias? Quantas tarefas você executa todos os dias? Quais compromissos você tem aí na sua agenda hoje? Quando chega no final do dia, você tem a sensação que você fez tudo que você deveria ter feito, que você deu conta do recado? Como é que está esse termômetro aí da sua vida? A gente sabe que hoje em dia as pessoas têm muitas situações com as quais elas precisam lidar durante o dia e muitas vezes aquela sensação no final é de fracasso, né? De não ter conseguido fazer tudo que deveria fazer, e as pessoas começam a cada vez se cobrar mais, e isso pode nos levar aí a uma situação bastante estressante e aos resultados, né, de uma vida estressante. E o Davidson Rocha vai falar um pouquinho para a gente sobre isso hoje. Seja muito bem-vindo, Davidson, mais uma edição do Bem Viver. Obrigado, Juscelia. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo através do Rio Mafra Mix. Prazer enorme sempre estar aqui com vocês. Importante a gente abrir essa conversa num processo de autoconhecimento mesmo. Porque a pergunta que vem também é por que eu preciso fazer todas essas tarefas? Na maioria das vezes a gente assume um volume de tarefas muito maior do que a nossa capacidade, numa tentativa de sermos aceitos e de sermos amados. Porque em algum momento da nossa infância nós fomos rejeitados. Aquele processo de rejeição acaba ativando um processo psicológico que vai te levar a querer ser aceito. Há uma necessidade muito grande de muitas pessoas por quererem serem amadas. Aí nós vamos encontrar o quê? As dependências psicológicas de todos os níveis, seja nos relacionamentos, seja no ambiente de trabalho, sejam as dependências do dinheiro, a dependência de maconha, de álcool, de todo tipo de drogas, dependência por amor e sexo, né? E todas essas questões relacionadas. Então a primeira pergunta, que eu sei que não tinha nada a ver com o tema, mas quando você começou a falar, eu te espero que a gente tem que abordar essa situação. A história é muito mais ampla e infelizmente as pessoas não param para perceber o que realmente está acontecendo. Então a tua pergunta era essa questão, a sua colocação, né, a maneira como você começou o quadro hoje, é que essas tarefas, se você não cumpre as tarefas, gera uma frustração, essa frustração gera uma angústia, gera uma tristeza, pode gerar um quadro depressivo. Como é que você lida com tudo isso? Às vezes a gente precisa não lidar. Muitas vezes nós precisamos aprender a dar uma virada, perguntar-se por que eu tenho que assumir tantas tarefas, né? Porque eu preciso de dinheiro. Será que você realmente precisa daquela quantia em dinheiro? Tem muita gente que vive de forma simples com menos dinheiro. E tem será que eu preciso eu preciso daquela camisa, eu preciso daquela calça, eu preciso daquele carro? Será que você realmente precisa daquilo ou você quer mostrar para alguém, para que esse alguém, aí que entra o ponto principal, né? Tem muita gente que acha que esse processo do exibicionismo eu sei que não tem nada a ver, nós fomos para outra linha de trabalho aqui, né? Mas esse processo de exibicionismo, para muita gente, é uma deficiência no caráter. Aquela pessoa, ela gosta de se exibir, ela fez um carnê que parece uma bíblia, não tem condição de comprar aquele carro, mas comprou porque quer aparecer. Por trás desse quer aparecer, na maioria das vezes, se esconde uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa, que precisa daquele carro para poder ser aceito, para poder ser amado. Então, essa dor profunda na alma, e que muitas vezes ninguém para perceber onde que está toda essa trajetória. Acho que vamos conversando nessa linha. Então, essa né? busca de aceitação pode levar a pessoas a situações estressantes, a uma sobrecarga, até para ela poder dar conta de toda aquela vida que ela tenta viver, vamos dizer assim, aquela qualidade de vida que ela tenta demonstrar, né? Em certo Sim, sentido. eu vou colocar um dado aqui que pode ser muito alarmante, mas quem trabalha com doenças mentais, quem trabalha na parte de saúde, vamos falar de saúde mental, né? Quem trabalha com saúde mental sabe que o que eu estou falando faz sentido. Por exemplo, essa necessidade
de ser amado, vou repetir, que geralmente tem origem num trauma lá na infância, que a criança ela se sentiu rejeitada de alguma maneira, essa causa é responsável pelos relacionamentos de dependência. E eu vou confessar para vocês, é muito raro a gente encontrar um casal que não esteja doente, falando-se em termos de relacionamento. Tá? É uma dependência. Você vê os ciúmes, hoje em dia o pessoal pega lá e põe o WhatsApp, não sei o quê, vai ver isso, vai ver. Eu sei que o assunto não é relacionamento, mas só para a gente ter uma ideia, e as pessoas sofrem muito no tocante à questão de relacionamento. Todo mundo quer ter o amor ideal, quer encontrar a mulher da sua vida, acha que aquela mulher vai fazê-lo feliz, que aquele homem vai fazer a pessoa feliz, e não vai fazer porcaria nenhuma de ninguém feliz, porque a felicidade nunca esteve na mão de uma outra pessoa. Mas estou dizendo que, por exemplo, essa busca, eu quero ter aquele carro, eu quero mostrar aquela casa, eu quero encontrar aquela posição social. Nada contra, pessoal, nem o carro, nem a casa, nem a posição social. O problema é quando isso se torna uma obsessão psíquica e que você quer alcançar aquilo a qualquer custo para poder mostrar e, no final de tudo, ser amado. Ter essa sensação. E por isso que dói tanto quando você se frustra. Porque daí você não vai ser mais amado. E eu estou falando de relacionamentos. Nós poderíamos falar de que isso poderia ser a causa do consumo exagerado de antidepressivos, de ansiolíticos, de maconha, de cocaína, das questões relacionadas com a prostituição, com o adultério e tantos processos de desequilíbrio em todos os sentidos, a avareza propriamente, né? Tudo isso está relacionado a essa necessidade de sentir-se amado. Na maioria das vezes, eu também não sou dono da verdade, aceito todas as correntes e sempre procuro questioná-las. Mas é um caso crítico, caso grave. Mas não é sobre isso que a gente veio falar, né? Chegamos a isso, né? Porque o estresse, então, seria uma das facetas aí dos exageros que a gente acaba cometendo em busca desse ser amado, né? E uma coisa até que a gente vinha conversando mais cedo é que a gente tem muito aquela ideia do eu trabalho bem sob pressão. Existem os defensores da máxima de que as pessoas rendem melhor sob pressão, que se ficar muito acomodado você também não faz nada. E talvez essa vivência só trabalho bem sob pressão é que acaba nos levando a um contexto de estresse generalizado para a vida, né? E aí vem a questão... Em que momento eu consigo perceber que o meu estresse vem dessa sobrecarga, desses exageros? Existe algum sintoma que possa me ajudar a perceber isso? Sim. Agora, o que acontece? Quando a gente fala de estresse, existe vamos pensar assim, numa ansiedade positiva de você acelerar certas coisas, de você se mover numa certa direção na vida. E, por exemplo, a adrenalina, né, que nos deixa plugado, ela tem a sua... Papai do céu não colocou essas substâncias no nosso corpo à toa. Ele não fez um projeto errado de maneira nenhuma. Nós é que utilizamos de forma equivocada tudo isso. Agora, é importante a gente perceber que essa pessoa que está vivendo... Eu estou muito bem sob pressão, eu vivo bem assim. Aí você olha, essa pessoa está consumindo um medicamento ansiolítico, por exemplo. Então, peraí, vamos fazer uma verificação nessa trajetória, se realmente está tudo muito bem. Essa pessoa tem um descontrole alimentar, essa pessoa tem um descontrole de afetividade, essa pessoa tem um nível de ansiedade acima do normal, essa pessoa já está somatizando uma gastrite, um problema intestinal. Opa, então, como assim eu estou bem? O que é para você eu estou bem? Quando você não está no caixão, aí você está bem? Entende? O que é? Tá? Existe uma diferença, né, entre um ponto e o outro. O que é estar bem? O que é sentir-se bem? Por outro lado, eu estou doente e a minha vizinha está doente. Meu primo está doente. A minha tia está doente. Espera aí, então eu não estou doente. Isso é uma coisa normal. Tá? Então essa história de viver nervoso, estressado, com paranoias e com problemas mentais... Não, peraí. Isso é normal. Todo mundo faz. Esse tempo atrás eu escutei um pai falando sobre um filho, que o filho estava com
uma idade bem... 13 anos consumindo maconha, né? E ele se assustou com aquilo, natural. E numa conversa com um profissional, não vou dizer a área profissional para não ofender a categoria, tá? Mas numa conversa, essa profissional disse: não, pai, isso é normal, isso é a fase da criança, isso já passa, sabe? Eu não sou o dono da verdade, mas eu não posso concordar com um profissional da área de saúde que diga que consumir maconha aos 13 anos é normal, tá? Mas por que essa profissional falou isso? Porque ela encontra isso toda hora, todo dia, então passou a ser algo normal, mas não é algo natural, muito menos saudável. Esse estresse do dia a dia, a gente se acostuma, todo mundo está assim, entende? Todo mundo tá tomando tarja preta, então virou normal, deixou de ser doença, deixou de ser um problema, pois todo mundo tem, todo mundo faz, vamos nós ali, né? Na época do Prozac, da fluoxetina, era uma febre, todo mundo ali diz: não, é normal, a vida só pode existir via fluoxetina, via Prozac, tem que ter o medicamento lá para você viver bem. Peraí, não é assim, eu não tomo medicamento e vivo bem, nada contra os medicamentos, já falei aqui várias vezes, mas é importante a gente fazer essa análise. Mas o sintoma que você está me perguntando, que a gente vinha comentando, e o objetivo da live de hoje é sobre os apagões. Como é que funciona um apagão de memória, um esquecimento? A pessoa começa a ter muito esquecimento. Já atendi pessoas no consultório, jovens, que dizem: olha, eu acho que eu estou começando Alzheimer. Eu disse: que Alzheimer, cara? Você está ficando louco? 25 anos Alzheimer, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está estressado. E o cérebro, ele tem uma capacidade, né? É um biocomputador tão formidável que ele vai gerenciando os recursos que ele tem. Então imagine que está faltando gasolina, está faltando combustível, nós estamos numa crise de abastecimento, como aconteceu naquela greve dos caminhoneiros. E aí o que acontece? A gasolina, o diesel, o combustível fica para quem? Fica para a ambulância, né, que é emergencial, fica lá para o corpo de bombeiros, fica para aquelas atividades essenciais. Não vai fornecer aquele combustível para uma agência de turismo, porque o turismo pode esperar. O cérebro, ele vai cortando certas áreas, como por exemplo algumas áreas da memória, porque ele está sendo exigido demais. Tanto que quando você começa a aliviar esse estresse, normalmente a memória vai retornar, tá? Claro que a gente poderia falar sobre memória aí da questão de vitaminas também envolvidas. Existe a parte orgânica, nem sempre a questão é psicológica, e na maioria das vezes o processo psicológico ele está atrelado a uma questão orgânica. Se tiver uma alimentação melhor, se você tiver uma atividade física que te auxilie a aliviar essa tensão, se você avaliar esses processos, em termos, a gente poderia falar das vitaminas do complexo B, a gente poderia falar sobre o magnésio. Então, esses elementos, claro, falando aí de ômega 3, ômega 6, ômega 9, então todos esses elementos vão te auxiliar nessa questão, mas perceba que se o cérebro precisar cortar a gasolina, ele vai cortar a gasolina, vai deixar só nos serviços essenciais. E ele entendeu por algum motivo que a sua memória recente, por exemplo, pode não ser uma atividade essencial nesse racionamento da sua energia vital. A gente percebe muito quando conversa com as pessoas hoje em dia, né? Você às vezes está ali conversando, tratando de um assunto importante e a pessoa está, Está longe, né? Está longe, né? É o chamado ponto de fuga cada vez mais recorrente, né? E a impressão que a gente tem é que as pessoas cada vez mais demoram para perceber esses excessos. Na psicologia clínica você percebe isso também. É uma regra, as pessoas têm demorado a perceber os excessos. Em que momento ela percebe que chegou numa carga excessiva da vida dela? Olha, além da psicanálise, eu trabalho com meditação há 30 anos. E fornecendo cursos, dando aula há 26 anos. Então, nesses 26 anos, é muito comum a gente observar que as pessoas não observam nada. Até mesmo o fato de estarem num momento já agudo da vida e não querem, não fazem nada para modificar aquela situação. Isso é muito grave. Tá? Essa pessoa, por exemplo, você está conversando e a pessoa está distante, ela está distante naquele momento da conversa, mas ela está distante na brincadeira com o filho.
tá? No relacionamento com a esposa, não sabe mais o sabor do beijo da esposa, já não tem mais aquele sentido do ato sexual com a esposa, já não, então essa pessoa está distante de tudo na vida. E a pergunta que a gente deveria fazer é se essa pessoa está realmente vivendo. Será que essa pessoa está vivendo? A gente não aproveita os pequenos prazeres que a gente recebe na vida e a vida tem uma qualidade muito ruim. Aí depois a gente chega numa conclusão de que realmente a vida está triste, eu estou mergulhando num processo depressivo e eu vou precisar do antidepressivo para resolver isso. Aí eu vou me sentir melhor. Será? Onde que está? Você vai continuar perdendo a sua vida. Vai chegar no final da vida, você vai olhar para trás e dizer, caramba, eu não vivi. Então, até que ponto vale a pena você permanecer nesta linha? Eu bato muito na tecla aqui, tenho dedicado a minha vida inteira, tá, a técnicas que fazem você retornar, né, a esse estado de equilíbrio, de harmonia e de paz. Nós vamos ter agora no dia 20, sexta-feira próxima, mais uma edição do Samadhi aqui na cidade, no Ashram, né, no Sarasvati Therapeutic Ashram. O Samadhi são 48 horas de terapia. Digamos, um trabalho atrás do outro para aliviar a tua atenção e fazer com que você se volte para o seu curador interno. Os processos de hiperventilação que a gente utiliza, que as pessoas, através dessa técnica, elas mergulham dentro de si e conseguem encontrar as respostas. Elas mesmas encontrando essas respostas. Para isso é preciso ter um tempo para a gente, né, isolar-se num local e alcançar esses resultados. Assim como a gente tem também terapias de grupo. Às vezes a pessoa não tem condição de pagar uma terapia num consultório de forma particular. Essa terapia de grupo, o custo é muito mais baixo, mas se tem um resultado grandioso também. E durante todos esses anos, o que a gente percebe é que as pessoas vão encontrando, eu também já fiz isso, claro, todos nós fazemos isso, a gente vai encontrando alternativas para fugir de nós mesmos. Porque não é uma tarefa simples. Você entrar num processo de meditação, você fazer terapia, mesmo que seja terapia individual ou de grupo, você vai começar a encarar você mesmo. Você vai começar a entender que você precisa gostar da sua companhia. A maioria das pessoas não gostam da sua própria companhia. Por isso que ficam no joguinho, ficam no celular, ficam na rede social o tempo inteiro, tá? Porque não conseguem parar e encarar a si mesmos. Mas olha o caos que isso está gerando. Olha o preço. É um meio de fugir do problema. Sim, e o preço que você está pagando, né? Até onde você vai chegar com isso? E a tua vida? O preço que você está pagando é a vida. O bem maior que você tem é a sua própria vida. E essa vida está saindo pelo ralo. Até quando? E como que você quer chegar nesse processo, né? Então, para a gente resumir para quem está nos assistindo, quando a pessoa percebe que ela já atingiu o seu limite, que ela está vivendo uma sobrecarga, qual seria o primeiro passo a dar? O primeiro passo é procurar um médico, tá? Por que um médico? Porque o médico ele tem toda uma estrutura para fazer análises, como eu falei, falta de vitaminas do complexo B, há toda uma questão orgânica que pode estar envolvido. Eu mesmo, quando atendo uma pessoa em consultório, a primeira coisa que eu preciso avaliar, antes de mergulhar nas técnicas psicanalíticas, é verificar se aquela depressão, se aquela ansiedade, se aquela fobia, se aquele processo que a pessoa está vivendo não tem uma fundamentação orgânica. Então o médico vai poder verificar se não existe algo mais embasado na falta, por exemplo, de vitaminas ou em alguma disfunção em alguma parte do corpo que está provocando aquele processo. A gente poderia falar, o intestino tem que funcionar muito bem, senão a pessoa fica enfesada, né? E o nível de estresse cresce muito. Daí o termo enfesado, cheio de fezes, né? Então o intestino tem que funcionar bem, o estômago, fígado, o corpo como um todo tem que estar harmônico. Primeira coisa, procurar um médico, eu sugeriria. Depois, claro, aí começar a tratar-se e procurar essa fonte de equilíbrio. Desde a atividade física que você faz, que pode ser uma atividade estressante, existem pessoas que mergulham em estados estressantes através da atividade física, é muito comum. Então a tua atividade física tem que ser uma atividade que seja prazerosa e que alivie, não que aumente o seu estresse. Você pode melhorar o seu contato com a natureza, você pode buscar grupos de apoio que te auxiliem nessa trajetória e aí sim você vai encontrando, tem muitas ferramentas, né? Desde o fazer terapia, obviamente que eu sou suspeito para falar, mas que faz uma mudança radical na vida. É preciso então encontrar um tempo para si mesmo. Para si né? mesmo, exatamente.
Acho que é isso aí, então, né, Davidson? Queria agradecer a tua presença mais uma vez. Se você sente aí essa carga excessiva, já começa a conviver com os lapsos de memória, com o chamado branco, né? Então tá na hora de pisar um pouco no freio, buscar cuidar da saúde, tanto, né, que diz respeito à saúde física quanto à emocional. E fica aí a dica, então, para quem já se sente um pouco assim, né? Vamos parar um pouquinho antes que sejamos parados, né? Exatamente. Queremos agradecer a presença de todos que nos acompanham todas as terças-feiras aqui nesse espaço. Hoje nós estivemos aqui com o Ari Grem, que está sempre assistindo as nossas lives, em especial a do Bem Viver. Carlos Dickel também, o Luiz Thiago Padilha dos Santos, que inclusive vai estar aqui amanhã também para uma live. Então agradecemos a presença de vocês. Quem tiver dúvidas, sugestões para os próximos vídeos também, pode sempre nos enviar aqui nas redes sociais do Rio Mafra Mix, pode entrar em contato com a Sarasvati ou com o Davidson nas redes sociais do Davidson, e aí a gente vai trazendo temas, né, que são compartilhados muitas vezes por todo mundo e que a pessoa não tem, ela pode não ter a condição de trazer para a psicologia clínica, mas a gente pode tratar um pouquinho. Dá uma mãozinha aqui, né? Podemos dar uma mãozinha, abrir algumas, colocar umas minhoquinhas do bem na cabeça da pessoa, né? São importantes também, né? Com toda certeza. Então, muito obrigada a todos, obrigada, Davidson. Eu que agradeço. E nos acompanhe através das redes sociais, lá no YouTube. Não esqueça de clicar no sininho, se inscreva para sempre receber nossas atualizações. E nos acompanhem todas as terças aqui com o Davidson no Espaço Bem Viver. Rio Mafra Mix, aqui você bem informado sempre.